Estamos ao vivo aqui para todo mundo. Esse programa que é super animado com Conan Silveira aqui, meu amigo. Tudo bem, Conan? Eu vou chamar o segurança. Você que... Eu estou aqui para proteger você, meu amigo. Ninguém vai te fazer mal. De quem? Ah, não sei. Se aparecer, caio pra dentro. Tá bom. Aqui é guerreiro Valeu, também. Zeca. Aqui tem Bárbara. Só Bárbara, ao vivo aqui, já mandando um abraço pra Tati aí, que é fiel. Sempre tá aí, ó. Graças a Deus. Também aí, ó, o Guto Conrado. Gutão. Estamos aqui no Mó Pique hoje, que hoje eu tenho a oportunidade. O Conan falou assim, ó, não quero saber do que vamos falar. Eu quero que você traga pra mim a pergunta, porque se vocês não sabem, eu tive o privilégio, dá licença, de estar lendo já o livro do Conan. O primeiro livro do Conan. Aplausos pra mim e pro Conan. Isso é uma amizade, mano. Você não faz ideia. É 20 anos de amizade. E eu quero agradecer ao vivo aqui. Você tem que explicar que o livro tá cru, na verdade. Ele não foi lançado ainda. Não, não tá cru. Não tá cru. Ele tá bem assado, livro, tá bem cozido. Mas é para você ter uma ideia, pra gente poder conversar sobre isso, dividir com eles algumas coisas. Então... Aí ele falou assim, ó, então vou te dar a oportunidade de você trazer o tema, traz o que você quiser. Aí eu li o livro, eu falei assim, hoje eu pego o Conan com as calças curtas, né? Tem aquele ditado, pegar com as calças curtas. Hoje eu pego o Conan, eu vou fazer bem difícil, você tá preparado? Acredito que sim. Antes de mais nada, você pode aí inscrever-se no nosso canal do YouTube, né, que é o PodMindCast. Procura lá, você vai ver dois caras lindos assim na capa, sabe? Forte. Segurança, olha. Você... É o segurança do UFC. Segurança, mano. Você segurança do UFC tá tranquilo. É outro nível, Essa credencial é boa. Você sabe, eu fico imaginando se dá um problema dentro do UFC, quem protege o segurança, né? Porque a pancadaria ali não é fácil, não. A gente tem polícia junto. Né? E o juiz? E quando dá treta com o juiz? Que é? Ninguém toca no juiz não, que aí você é suspenso pra sempre. Já né? era, né? Tá arriscado a perder tua licença. Mano. Tá vendo aí? Então aí, gente, hoje vai ser imperdível a live. Então, compartilha aí, curte, manda pra todo mundo, manda pra família, manda pro pai, pra mãe. Daqui a pouco minhas tias tá tudo aí. Dando um abraço aí. E seria bom também mencionar o nosso... Quantos episódios a gente já completa hoje? Estamos no 11º episódio. Eita, nós, ó. A galera tá amando. 11º de muitos, com certeza. Isso aí. E com toda humildade e modéstia, eu queria deixar um recado pra galera, porque sempre existe, eu gosto de tocar nesse pessoal de uma maneira carinhosa. Para aqueles que nunca, ou principalmente tentaram não acreditar que poderia acontecer, fica aqui o recado que contra consistência não tem resistência. No argumento. Não tem. Fica aí. Chupa essa manga, eu já falo assim, né? Que eu sou... O Conan é muito... Não, lógico. Não é questão, não é jogar na cara de ninguém. É só uma questão dividir o momento com o pessoal também, né? É lógico. De quem gosta e de quem não gosta. É porque eu tô quase já revelando aqui, já minha enquete aqui, é porque a vida é cheia dessas coisas, né? Com certeza. E tem os haters, né? Que agora essa geração digital, os haters. E os haters faz parte do sucesso. Se você não tem haters, você não tá fazendo nada. Não é verdade? A vida em geral, você sempre vai ter os dois lados, né? Porque não tem... Uma das coisas que existe e é imponderável é você achar que você agrada todo mundo. Não tem como agradar todo mundo. Como. A partir do momento que você tem consciência de não ter como agradar todo mundo... Agora, eu percebi uma coisa aqui que deve estar incomodando muita gente. Sua barba está na régua aqui, que houve? Eu saí um pouquinho daquele... a lá Moisés, né? Eu tava com a barba muito grande. Eu vou ter que tirar um pouco a minha, Ju, vai pegar no meu pé agora. Senão o pessoal assusta, né? A lá Moisés. Bárbaro, Exatamente. Aquele barbão grande assim. Poder tirar um pouquinho da minha, então. Não, tem que dar uma arrumadinha de vez em quando. A esposa gosta. Aí, ó. Então mande as suas perguntas. Olha a Tati aí, ó. Já. Aê, Tati! Zeca. O quê?
Pegaram o Conan de calça curta? É impossível, é isso aí. Mas hoje, Tati, eu vou te falar. Esse homem não vai aguentar não, viu? Eu tô com o capacete aqui do lado já. É isso aí, gente. Agora são 7 horas e 6 minutos aqui nos Estados Unidos e às 20 horas e 6 minutos no Brasil. Fiquem à vontade, comecem a distribuir perguntas. Qualquer pergunta, o Conan falou que não tem essa. Pode falar de qualquer coisa aqui. E hoje eu vou pra minha enquete agora, nesse momento. Tranquilo. Tá preparado? Vai lá. Nasceu preparado? Os bárbaros são assim. Olha a Júlia Barros aí também, ó. A Júlia tá aí. Sempre tá aí. Não sei falar esse nome. Sabe falar esse nome aí? Fairon. 13, né? Fairon 13. Nossa, aí, ó. Chama a negada aí, chama todo mundo. Bom, a enquete de hoje, Conan, é uma coisa que parece que é simples, mas ela não é simples. Eu andei lendo o seu livro lá e eu fiquei impactado com muita coisa. E eu decidi falar sobre uma coisa que todo mundo tem um ponto de vista totalmente diferente. E eu quero hoje, né, me deliciar com o seu ponto de visão a respeito desse Você tá fazendo isso tudo porque tu achou que se deu bem, né? Eu acho que eu me dei bem, pô. Agora. Então tá bom, Você tá com medinho? Nada. Tá com medinho? Não, jamais, tá tremendo aí, ó. Mostra a mão aí. Não, tá tranquilo. Mostra a mão. Aí, ó. Aí, ó. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Então nós vamos falar hoje. Eu quero saber Conan Silveira. Presta atenção, faz música e suspense, né? Não vou botar aqui, não. Eu quero saber, Conan Silveira, o que é... Aí tá preocupado lá. Vai lá, meu amigo. Pô, quem tá preocupado é você. Atenção. Olha lá, falou correto, mestre. Olha lá, você falou o nome certo. Aí. O que é a vida? Na verdade, excelente pergunta. Primeiro de tudo, quero começar já dando que essa é minha visão, essa é minha opinião. E da maneira que eu vejo, eu não tenho como responder isso se não vendo da maneira que eu vejo. E tem várias, eu diria que tem várias respostas que estão interligadas. A vida é justamente aquilo que no momento a gente está passando, o que a gente está acontecendo com a gente. E é necessário, muito necessário, que a gente entenda o nível de escolaridade que a gente tem, né? O que eu quero dizer com isso? A gente vem de um momento de evolução, né? Que a gente conhece, que até pouco tempo todo mundo se matava, era duelo, ou então se não era duelo, era cruzada, e assim vai. Eu estou dando uns exemplos muito espaçados. E porém, cada vez mais, de uma certa maneira, não ainda como deveria, nós estamos se encontrando em algum ponto que as coisas estão melhorando. Né? Ainda falta muito. Logicamente que falta muito. Porém, seria uma parte. A vida ela é muito extensa e essa seria uma parte dela. Então seria da maneira que eu começaria a te explicar. E a segunda, eu acho que todas são primeiras, não existe, na verdade, uma segunda. É que para você ter um entendimento de que é vida, você tem que ter um entendimento de aprendizado. Eu estou aqui para aprender. Sempre. Porque você não tem condição, o nosso nível intelectual, por mais que existem ou existiram pessoas que têm um nível intelectual, um QI muito grande, ainda assim mesmo estamos aqui para aprender. Uns com os outros, logicamente, por isso que está povoada a Terra, porque a gente tem que ter essa convivência. Então, são galhos de uma árvore muito grande que no final da história, toda essa árvore ela é a vida. E principalmente uma coisa em relação a isso. Como seria a maneira que o Conan vê a vida? Eu vejo como aprendizado, como eu disse antes. Eu vejo e tenho certeza de que as coisas não vão ser fáceis. Não vão ser fáceis. Eu não quero que seja fácil. Aí você fala, mas como assim? Como é que eu não quero que seja? Eu queria que fosse um pouquinho mais fácil. Mas o que acontece? A facilidade tira o aprendizado.
É justamente por aí que existe a dificuldade. Porque a gente tem essa necessidade. A gente tem essa necessidade da ida e da vinda. A gente tem a necessidade de se molhar e de se secar. Eu digo isso na chuva e no sol. Então, a vida é essa constância que a gente, por uma tendência de um comodismo muito grande, junto com uma preguiça maior ainda, tenta manipular Burlar, ela. né? A gente quer burlar tudo, a gente quer manipular tudo. Quando tivermos a consciência clara, mas não é a consciência clara na qual, já que não tem jeito, tem que fazer dessa maneira. Essa não é uma consciência clara. Isso é uma consciência de aceitamento. Você aceita porque você tem que aceitar. Enquanto não tivermos uma consciência clara... Não é simplesmente, é isso aí e acabou. Não. De O aceitação... que seria uma consciência clara? Como é que você alcança isso? Que você tem a consciência clara, você alcança através de, primeiro de tudo, de você se conhecer completamente. Aí você fala, então tá bem, se eu me olhar no espelho e conversar comigo, eu me conheço, isso é um aprendizado constante, todos os dias. Como você conhece outras coisas... É um exercício, né? É um exercício diário. Mas voltando à consciência clara, é quando você sabe que existe um preço, existe uma consequência, não existe negociação. Isso é a vida. Nós temos uma, como eu disse antes, uma tendência muito forte, uma inclinação completamente, eu diria, na minha opinião, indesejável, porque você deseja uma coisa que não vai acontecer, você quer sair fora, você quer sair da realidade, você quer estar fora da realidade por uma conveniência sua. Isso não vai acontecer. A vida ela não se traduz, eu já disse isso aqui antes, à sua conveniência. Como você quer, Zeca? De que maneira que você quer? Você quer ter sorte, você quer ter casa, você quer carro, você quer... Não vai rolar, não vai acontecer dessa maneira. Eu acredito que o maior ou um dos maiores pontos mais fortes de saber o que é a vida é ter consciência de todas essas coisas. Você acredita que a pessoa ela tem o poder de decidir como a vida dela vai ser, o que ela quer alcançar? Com certeza. Eu diria que, resumindo o que você falou de querer e de poder, seria de escolha. Olha que coisa mais maravilhosa. O Criador nos deu o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio nada mais é do que a escolha. Você escolhe. Você escolhe. Ele não vai escolher por você, ou ninguém vai escolher por você. Você escolhe. A vida é sua, você escolhe. Ela pertence unicamente, somente sua. E não existe sorte nesse meio, Não né? tem sorte. Não tem sorte. Você acha que existe muito folclore na forma de as pessoas olharem para a vida? Tipo, sorte. Tipo, ver um saci pererê nas coisas. Porque elas escolhem ver aquilo que elas querem ver, Zeca. Não é, na verdade, o que é. Seria uma anestesia? Não, é uma fuga. Uma fuga? Elas escolhem ver aquilo que elas querem, não o que é na realidade. O que é a consciência clara? O que é a vida? É você justamente ver da maneira que é. Eu não quero trocar o que não é verdade. Você, na verdade, está tentando maquiar, você está tentando mascarar. Mas, na verdade, não é isso. E, por exemplo, a pessoa ela vive já por um período, tá? Uma situação muito difícil, né? Ou conjugal com alguém, ou suportando uma situação, ou um problema financeiro, ou um problema, sei lá, desse sentido, né? Mas já está muito tempo nisso e ela fala assim, poxa, minha vida não é fácil. Lógico que não é. Então, mas veja só, você, olha, vamos botar vírgula em tudo que você disse. No conjugal, no pessoal, e no final ela diz que a vida dela não é fácil. Por que a vida dela não é fácil? Porque ela entrou num relacionamento, né, independente de ser casado, junto, namorado, o que seja, e achou que os primeiros 6 meses do relacionamento dela iam durar pro resto da vida. Não, é mentira. Querendo ou não querendo,
se você não tiver uma consciência clara que a vida traz duas pessoas juntas por um único motivo. Que todos os outros motivos eles acabam. E elas só ficam juntas por um único motivo. É o de você querer escolher de estar com aquela pessoa. Independente da situação financeira, do que ela tem para oferecer uma para outra, etc, etc, etc. Quando você se relaciona com uma pessoa, e vamos usar o relacionamento não somente entre marido e mulher, namorados, entre irmãos, entre pais e filhos. Pelo fato de você ser filho da sua mãe, quer dizer que você se relaciona 100% com a sua mãe bem? Não. Significa que você tem a mesma opinião. Quando ela diz alguma coisa, você fala amém. Quando você fala alguma coisa, ela diz amém? Significa isso? Não. Porém, o que faz o vínculo, ou seja, não existe ex-mãe e ex-filho. O que faz o vínculo é justamente o sangue, o vínculo familiar. Entre amigos. Como é que você se relaciona, voltando, a gente pode usar o casal, o que faz? O que na verdade você vai me oferecer que vai ser um deslumbre, vai ser uma coisa tão sensacional que através dessa coisa sensacional nós vamos nos relacionar por 10, 15, 20, 30 anos? Não é? É uma coisa... É uma decisão, uma escolha. É uma escolha única. Eu gosto dessa pessoa pra cacete e quero ficar com ela. Por isso que tem a fase da paixão. Lógico. E depois evidente. E tem fases do relacionamento, que eu digo, num relacionamento duradouro, que o pau come, mas não tem como. Porém, você, com tudo que se é dito, com tudo que se é falado, com tudo que se é jogado e com todos os atritos, o que acontece? Você tá com aquela pessoa. E o amor é sentimento? O amor é uma... escolha. É uma escolha. É verdade. Entendeu? O amor com certeza é uma escolha. Não só em relação... Começa em você. Aí você externa esse amor. Sim. Ela não começa de fora para dentro. Ela começa de dentro para fora. Se você não se ama, você não vai amar ninguém. Se você não se respeita, você não vai respeitar ninguém. Isso é vida. E a gente tenta, voltando na tua pergunta pesada, crucial, a gente tenta modificar isso tudo. Exato. A gente tenta criar uma história que não somos os autores e a gente tenta contar essa história pra gente. E a gente entra numa realidade que não é nossa. E a gente maqueia isso em cima de tudo. E o ser humano tem aquela tendência de criar aquela fotografia bonita, né? E falar, eu vou chegar aqui e visualizar de uma certa forma que vai ser fácil. Né? Eu acredito que com os tempos que a gente está vivendo, eu acho que a galera está caindo em si e aceitando que a vida não é uma facilidade. A galera está escolhendo melhor. Exatamente. O pessoal está tendo a consciência clara e como você começou a ler o livro, eu persisto muito nisso, sobre essa consciência que ela parece ser pessimista, mas ela é uma consciência otimista real, na qual você tem noção de preço, peso e valores. O que é isso? Mais uma vez, toda vez que você planeja, toda vez que você projeta, toda vez que você visualiza um sonho, uma meta, é necessário, da mesma maneira que você tem essa vontade, esse desejo, que a sua consciência clara, que a sua consciência otimista, não sei, falei certo? Otimista? Otimista. Você saiba que existe um preço e que esse preço não vai ser perguntado para você o quanto você quer pagar. Esse preço está estipulado. É o sacrifício, é os altos, os baixos, as chuvas e os terremotos. Isso vai vir. Isso vai vir. Existem as pessoas que não querem, elas tentam negociar, tirar essa parte ruim da jornada e dizem para elas mesmas, não, isso aqui não vai acontecer comigo. Eu vou chegar onde eu quero, eu vou ter o mesmo resultado, mas isso não vai... Ela subestima a vida, ela subestima a realidade.
caso que isso não acontece. Porque por mais que você planeje de um jeito, não vai acontecer 100% do jeito que você planejou. Vamos fazer o seguinte, por 30 segundos nós vamos usar um exemplo rápido, que todo mundo possa entrar nesse exemplo. A luta. Você treina por 3 meses para fazer uma luta de 15 minutos. E olha lá, às vezes 15. Não, às vezes 15, às vezes menos e no máximo 25. Exatamente da maneira que você treinou, você acha que a luta vai acontecer? Não. Não tem como. O que faz você reagir no momento da luta em si, que você treinou durante esses 3 meses e não aconteceu? Primeiro de tudo, você tem que ter essa consciência de que não exatamente vai acontecer como você treinou. Essa consciência, ela te dá uma ferramenta. Se ajuste se você precisar. Ela está do teu lado, ela está ao teu alcance, você tem acesso a ela. Porque o que acontece se acontecer na luta, não acontecer na luta aquilo que você treinou? Decepção, e uma coisa que é pior do que a decepção. O quê? Você completamente se frustra. E agora eu faço o quê? É a única pergunta que um lutador não pode ter. E agora eu faço o quê? Naquele momento. Ele cai. Ele cai. Ele mesmo se nocauteia. Ele mesmo perde a luta. Simplesmente porque naquele momento ele falou, não, e agora? Eu não sei o que eu vou fazer. Aí a gente pega esse exemplo e a gente traz justamente para a tua pergunta. O que é a vida? A vida é justamente isso. São 24 rounds todos os santos os dias, que por mais que você planeje eles antes de dormir ou quando você acordar, como você quiser, e não necessariamente vai acontecer da maneira que você quer. A vida vai se apresentar da maneira que ela quer, a realidade da maneira que ela quer, e juntando isso tudo que você precisa aprender. Porque o ensinamento não bate na sua porta e fala assim, você está preparado para aprender hoje? Ele não acontece dessa maneira. Ele aparece. E aí? Ou você aprende... E ele está em movimento, não te espera. Está em movimento. Ele está em movimento. Como é que é a luta? Como é a luta física? Ele está em movimento. Você dá, ganha, volta, defende, esquiva, volta. Está em movimento. Se você parou e falou, peraí. Pensou, já era. Já era, meu amigo. Não reagiu, já era. E a realidade, a vida em si, ela tem pontos que, como eu falei para você, não tem negociação. Ela não vai negociar com você. Ela não vai chegar e falar assim, Zeca, quanto você tem no bolso? Não vai ser dessa maneira. Não, vai falar, ela vai falar, tanto. É tanto. Você quer, não quer, ela passa... Não tem no bolso? E veja só, mais uma vez, e não é que você perde. A oportunidade que você deixou passar, ela passa para o outro. Ela passa para quem tem mais vontade. Né? Ela passa para quem tem mais vontade, ela passa para quem quer mais, ela passa para quem tem mais interesse e, principalmente, ela passa para quem não negocia. É que nem teve um lançamento, um foguete foi cancelado aqui, você soube, na NASA? Não. Teve na verdade, uma semana atrás, pararam o lançamento, né, que ia ser, e de repente falaram, não, beleza, vai ser final de semana que vem, porque tinha tido um problema. E esse foguete já está assim há muito tempo sendo preparado, mas descobriram um funcionamento errado no foguete e cancelaram. Fomos uma galera lá assistir, até uns amigos meus foram assistir em Cabo Canaveral, mas aí você vê, se prepara o ano inteiro para lançar. Só precisa no dia apertar um botão, né? Aí esse momento é interrompido por uma falha, ok? E essa falha às vezes pode ser catastrófica, né? Porque dependendo da sua escolha e decisão no momento, ou eles podem falar assim, não, segura, não vamos lançar, vamos rever tudo. Baseado na vida, a pessoa está assim num momento catastrófico, digamos que ela lançou o foguete e explodiu no ar. Como sair de um buraco emocional da vida? Sabe como? Tipo, mano, eu não vejo saída, eu não vejo escolhas, eu tô assim, impotente de qualquer atitude, qualquer desejo que eu quero ter, de que eu quero mudar essa minha situação e ela tá ali afundada naquele buraco. Eu vou responder isso, eu vou te responder isso com um exemplo que eu passei, eu mesmo passei.
É uma das partes que eu sinto do livro. Eu não vou contar exatamente o capítulo, mas eu vou dizer, eu vou contar a experiência. Eu tinha 13 anos de idade, né? Que idade tem o Enzo? Tem 10. Tem 10. Então, praticamente na idade dele. 3 anos a mais do que ele. Ainda uma criança, não acredito que 13 anos você entra numa adolescência. Eu acredito que você ainda está mais para criança do que para adolescente. E por questões familiares, né, eu acredito que por questões de soluções rápidas, devido aos meus pais se separarem muito, quando eu tinha uma idade muito cedo, aos 7 anos de idade, então sempre teve um grande atrito, um grande conflito entre eles. Mais por parte da família do meu pai do que da minha mãe. Então minha mãe praticamente nos criou, eu e meu irmão. E em uma determinada fase de criança, aprontando e fazendo, né, eu aprontava mesmo, como qualquer outra criança, nada mais e nada menos, normal. A minha mãe procurou a ajuda do meu pai e a solução do meu pai foi me enviar para um colégio interno. Esse colégio interno, para quem mora no Brasil, na época que eu fui, eu morava no Rio de Janeiro e esse colégio era em Minas Gerais. Era em Juiz de Fora. Naquela época demorava 4 horas de ônibus para você chegar em Juiz de Fora. E eu fui morar nessa cidade com 13 anos de idade, numa pensão. Não sei se... Acho que todo mundo sabe que é uma pensão, onde as pessoas subalugam os quartos. Vários quartos. Exatamente. Na mesma casa. Você não mora sozinho, existem várias beliches dentro desse quarto. Então, da maneira que eu vou contar para você, vai parecer que é um absurdo. E, na verdade, sim. Você não mandaria o Enzo, com 13 anos de idade, morar... Meu Deus. Exatamente. Eu não preciso nem ir muito longe disso. Então, o que aconteceu? Voltando, eu morei nessa cidade por quase 1 ano e meio. Eu acordava de manhã, eu só não passava, não lavava minha roupa e não cozinhava. Mas o resto mais eu fazia, né? Eu acordava de manhã sozinho, me vestia, ia para o colégio, porque acabou o colégio não sendo mais um internato. Então ele ainda queria me mandar para o colégio e eu acabei morando numa pensão. Era o lugar mais próximo ao colégio e assim mesmo eu ainda tinha que andar mais ou menos uns 10, 15 minutos da pensão. Então, o ponto moral da história, eu não preciso entrar em detalhes, que já dá para as pessoas terem uma noção. Eu não vou dizer para você que eu não sentia saudade de casa, eu não vou dizer para você que eu não sentia falta da minha mãe, eu não vou dizer para você que eu não sentia de todas as coisas que uma criança de 13 anos de idade sente. Porém, eu não sei, bênção ou dom ou simplesmente um pouco da minha consciência clara já existia em mim. O que eu ia escolher? Chorar todos os dias, de domingo a domingo, e não ter como ter nenhum tipo de resultado, ou optar pelo... O que você pode tirar daqui? O que você pode aprender aqui? O que você pode viver aqui? Se é isso que está sendo apresentado para você e não é a sua escolha, porque não foi a minha escolha, o que eu posso fazer para aproveitar? E justamente foi o que eu fiz. Eu me desejei não chorar. Eu me desejei viver e aprender. E se eu olho hoje, né, depois de não sei quantos anos, não vou nem fazer o cálculo porque eu não quero falar a idade, se eu olho hoje para trás e olho para aquele menino de 13 anos, eu digo, meu camarada, mandou bem pra cacete. Porra. Logicamente, demorou, depois da experiência, demorou eu me ajustar. Eu estaria completamente mentindo, falando, não, eu era um super-herói. Mentira! Logicamente, eu fui amadurecendo, eu fui encaixando, eu fui ajustando, eu fui compreendendo, eu fui entendendo como eu consegui tirar proveito desse momento. E até hoje existe o reflexo dessa experiência. Então, o que acontece, gente? Uma pergunta antes de você entrar aí. Você ficou magoado com seu pai? Com certeza. Eu carreguei, até porque eu não tinha, Zeca, muito... Eu escolhi não sofrer durante o momento, porque
a consciência clara, o amadurecimento que eu tinha, ou eu fui obrigado a ter, que não necessariamente isso me faz diferente de alguém. Existem pessoas que já tiveram outro tipo outro tipo de experiência, ou até pior do que essa, mas escolheram justamente ao contrário. Mas eu sempre carreguei comigo esse ponto de escolha. Que eu vou sofrer? Não, cara, eu não vou sofrer, eu não posso fazer isso. Quantas vezes eu vou chorar por dia e durante uma quantidade para mim, e vai resolver o quê? Então eu sempre exercitei essa consciência em mim. Eu sempre tive essa visão da qual eu queria. Você pode falar de autodefesa, de se poupar, como você quiser. Uhum. E talvez todas elas funcionem, ou funcionaram para mim naquele tempo. Mas eu não chorei. Não é, e não quero ser visto, não chorou porque você é um bárbaro. Machão. Não, pelo contrário. Foi por escolha. Foi por escolha, Não foi por uma questão de esse... falar, meu amigo, quanto de lágrima que eu vou gastar nisso? O meu cálculo de número é justamente de uma maneira até irônica, de quanto é que eu vou chorar. E quanto eu vou resolver. Qual vai ser o meu resultado? Eu vou te dar um outro exemplo rápido também, para fazer parte dessa resposta. Quando a minha mãe se foi, em 2008, né, é uma outra história que eu vou contar eventualmente, ela se foi numa fase muito difícil. Eu estava voltando de eu estava acabando de resolver um problema, e o que aconteceu? Foram uma série de coisas que somatizou, e durante esse meu problema que eu estava passando, o Criador falou, agora eu não vou te botar nessa situação, não. Mas quando você acabar de resolver o seu problema, eu vou ter que trazer fim à história. Exatamente dessa maneira que aconteceu. E mesmo que não fosse dessa maneira, Zeca, eu jamais teria coragem, a vontade e a consciência. A consciência não me deixaria ter um tipo de comportamento que não fosse agradecer. E de entender que todo mundo tem hora. Nós temos um começo, um meio e um fim. O aprendizado que a gente está tendo nesse momento, ele é de escola. Nada mais do que escola. Não é, ninguém está aqui, eu só sofro, eu não tenho sorte, eu só tenho azar. Não, meu amigo, isso não é verdade. De repente, as necessidades, os obstáculos, os problemas, as dores de cabeça são necessárias para que você, em algum momento, precise aprender. O aprendizado contra a nossa vontade nunca é visto como aprendizado. Ele é visto como sofrimento. Aí você fala, mas quando tem muita coisa que aparentemente, só pode ser aparentemente, porque você não sabe da situação do outro. Você não sabe do que o outro precisa aprender, você não sabe do que o outro fez. E a gente tem esse julgamento automático que a gente já nasceu juiz. Verdade. E qual é o grande... Como é que você tá anotando? Eu tô aqui pensando em tudo que você falou aqui. E qual é o grande segredo da vida? Qual é o segredo de se viver? Zeca, eu acredito que a minha opinião, da maneira que eu vejo, mais uma vez, eu gosto de botar e ser responsável pelo aquilo que eu estou falando. Logicamente, eu não acredito em segredo. Eu não acredito que a vida tenha um segredo individual para cada um. Não acredito. Seria injusto. Nós sim temos as escolhas de como a gente quer viver, do que a gente quer fazer, do que a gente quer conhecer, do que a gente quer amadurecer. Que segredo seria esse? Qual segredo que o Zeca teria e que o Conan não teria? Que o Pedro teria e o Luizinho não teria? Por que seria? Por que você teria mais benefício do que eu? Pela cor, pelo tamanho, de onde a gente veio, pela língua que a gente fala? Ou porque quem gosta mais de Deus? Eu não acredito que exista um segredo. Existe sim escolhas, existe sim consciência de que você quer para você. Existe sim
uma obrigação consigo mesmo. Saiba quem você é. Procure se entender. Porque se você não sabe, você é um mapa enrolado. Você precisa abrir esse mapa, você precisa botar um caminho, uma direção nesse mapa. E as pessoas têm a tendência de não achar que é dessa maneira. A culpa é do vizinho, o vizinho tem uma grama melhor. Lembra que eu falei para você? Comparações. Exatamente. Né? A gente vive comparando quando a gente não precisa comparar com absolutamente nada. Absolutamente nada. O maior desafio, a maior superação, Zeca, não é você em relação aos outros. É você em relação a você. Eu vou... um exemplo rápido, vou aproveitar. Foi uma parte que eu quis citar isso no livro, que eu achei muito interessante. E eu sou uma pessoa que eu admiro muito ele. Eu peneiro muito das coisas. Eu sou um cara que peneiro muita coisa. Né? Eu estou sempre peneirando. E é importante eu mencionar isso. O professor Mário Sérgio Cortella, ele tinha... Né, eu acredito que os filhos deles todos já completaram mais de 12 anos de idade. E ele tinha um ritual. Nos 3 filhos que ele tem, toda vez que o filho completasse 12 anos de idade, que eu acredito que era um momento de, né, que a criança começa quase que desaparecer e começa a entrar o adolescente para vir um homem, ele falava: eu vou te contar o segredo da vida. E não deixava um filho contar para o outro. Então, quando batia meia-noite, que estava na hora do filho, eu não me lembro exatamente o nome deles, eles ficavam inquietos. Papai, eu quero saber qual é o segredo da vida. Qual é o segredo da vida? E ainda mais tendo um pai como o Mário Sérgio Cortella, imagina o que você não vai escutar. E então ele, não, que isso, meu filho, calma. No dia seguinte, ele, não vou conseguir dormir. O garoto ficava inquieto, batendo na porta, e, pô, vamos conversar. Então tá bem, senta aí. Ele fala assim: meu filho, você quer saber qual é o segredo da vida? Lógico. Não, imagina que você aguardou 12 anos para escutar o segredo da vida de um professor como o Cortella. Ele falou: então eu vou te contar. Vaca não dá leite. Eu tô rindo porque eu tô nessa parte do livro. Você pode imaginar a decepção do filho. Pô, peraí, pai. Pô, peraí. Meu pai é o Cortella, professor, faculdade, filósofo, etc, etc, etc. E o segredo da vida que ele esperou 12 anos para me contar é que a vaca não dá leite. Mas, pai, como é que a vaca não dá leite? Isso, pai? Como é isso pode ser o segredo da vida? Meu filho, a vaca não dá leite. Você tem que levantar às 4 horas da manhã, botar a bota, a galocha, como seja, entrar naquele lamaçal junto com bosta junto, sentar naquele banquinho, amarrar a pata da vaca, apertar as tetas da vaca para você pegar o leite. Ou seja, a vaca não dá leite e nunca vai dar leite para ninguém. A realidade não dá leite. Você tem que fazer. Isso não tem como mudar o processo. Você não quer mudar o processo, porque toda vez que você quer mudar o processo, o que acontece? Você completamente cria uma realidade que não é verdadeira. Aí você se frustra. Por isso que a vaca não dá leite. Então, a consciência clara é a vaca não dá leite. Você tem que levantar e tem que fazer. Tem que entender isso, né? Falar. Não posso... Na verdade, Zeca, você não tem que entender. Você tem que escolher entender. Você pode sim e você pode não. Aí é com você. Então, a questão é... Você tem que se perguntar. O mais interessante, que eu acredito que seja muito importante eu mencionar isso, existe uma força, existe uma luz, existe um amigo tão interessante dentro da gente, tão interessante, que a gente não tem a mínima ideia do que acontece com você quando você encontra esse amigo. Quando você tem o interesse, você tem a escolha de conhecê-lo. É você viver a vida de uma maneira completamente consciente. Então, quando você
entende o que é a vida, qual é o segredo está aí. A vaca não dá leite. Numa simplicidade, numa meia dúzia de palavras se resume a realidade. E não adianta ficar chorando, se desesperando e ficar preocupado e psicossomatizando todo aquele problema, aquela situação, aquele negócio vai crescendo e a tua cabeça vai crescendo junto e não vendo mais saída. Eu te faço uma pergunta. Na verdade, uma pergunta para você e para quem está nos assistindo. Em quantas vezes na sua vida, não sei se aconteceu das duas maneiras, você teve um problema, um obstáculo, uma barreira, o que seja, como você queira chamar, e você completamente entrou em pânico, você completamente entrou em desespero. Quanto tempo demorou para você resolver? E eu vou dizer para você por que demorou para resolver. Porque a primeira fase sua foi completamente de sair fora de si, perder o controle, sair da realidade, porque a emoção tomou conta do caminho para você encontrar a solução. Ou você falou, peraí, a onda é grande. Se eu não nadar para furar ela, eu vou tomar um caldo. Ou você olhou e falou assim, e agora, o que eu faço? Todas as vezes, não é uma, não é duas, não são três, não são quatro, todas as vezes que você escolher, por maior que seja o problema que se apresente, você tem duas escolhas. Você não tem três, você não tem uma, você tem duas. Ou você entra em pânico, desespera completamente ao ponto de ficar cego, ou você fala, peraí, eu tenho que me acalmar, eu tenho que me tranquilizar, porque esse é, na verdade, o primeiro passo para você mostrar que você quer resolver o problema. A solução nunca vai estar fora de si. Isso me lembra um problema que eu me meti, né? Por livre e espontânea vontade. Eu, molecão, andava de patins, né? Sou de Santos, né? Terra do Charlie Brown Jr., né? Mas eu não andava de skate, andava de patins. Achava mais legal. E, cara, uma vez eu pegava carona nos ônibus, né? Era meio doido. Pegava carona e ia embora. Segurando pro lado de fora? É, pelo lado de fora. E, pô, pra mim aquilo ali era busão, mano. Eu ia pra onde eu queria com aquele negócio lá. E, cara, uma vez tinha os municipais, os ônibus municipais, e tinha os intermunicipais, que cruza a cidade e vai pra outro município. E esses aí são os mais problemáticos. Só que aí eu peguei num, eu falei, ele vai parar no próximo semáforo. Só que o que eu não sabia é que ele tava fora de serviço. E esse cara, mano... Acredito que uma má escolha, né, Zeca? Foi uma péssima escolha. E esse cara, mano, ele viu eu grudado lá atrás no para-choque e eu olhando aqui do lado de cá. Quando ele me viu no espelho, você não tá entendendo, esse homem começou a acelerar mais ainda. Eu falei, eu não posso largar, se eu largar eu vou pro chão. E aquele negócio começou a ficar rápido. O que ele fez pra eu sair de trás? Ele começou a ir mais pra perto do meio-fio. Aí os postes começaram a passar assim, ó, vum. Eu falei assim, eu vou morrer nesse negócio aqui, velho. Eu falei, eu preciso me acalmar e tomar uma decisão. Eu olhava pra trás, os carros atrás, os caras estavam assim, ó. Falei, mano, vai morrer. E eu falei, se eu largar, vou cair, vou me machucar. Aí o que eu fiz? Larguei a lateral do ônibus, fui pelo para-choque, olha só, a 50 km por hora. Fui pelo para-choque pro outro lado, onde não tinha poste. Aí eu peguei, apareci assim, e eu vi ele metendo o pescoção no retrovisor. Falou, cara, ele fez assim, tipo, tu foi pro outro lado? Aí ele foi pro outro lado da guia, mano, pra pegar os postes. Eu falei, e agora, mano, esse cara quer me matar, não quer só tirar eu daqui. Aí eu assim, mano do céu, velho, a hora que esse... Eu pedi um papai do céu já, né? Falei, para esse ônibus, não importa, um semáforo, um ponto, para esse ônibus. Aí a gente, ó, ele passou por cima de cavalete de trânsito, quebrou, as madeiras entraram tudo na minha canela, no patins. Quando ele parou no semáforo, mano, eu saí de trás do ônibus destruído, com lama. Ele passou em tudo que podia pra me derrubar. E eu saí destruído, com as madeiras espetadas no patins. Eu olhei pra ele, não tive força de falar nada pra ele. Eu fiz assim, ó. Obrigado.
Depois a gente conversa. Obrigado pela lição. Então, assim, pra mim foi uma baita de uma lição. Entendeu? Tipo, como que as escolhas afetam pra onde a gente tá indo. Às vezes a gente pensa que... Eu tava indo pro lugar que eu queria ir. Só que eu peguei de uma maneira errada. Exatamente. Eu tomei uma escolha que aquilo botou minha vida em risco. Aí eu te pergunto, se você soubesse que aquilo iria acontecer com você daquela maneira e que teria o risco de você perder sua vida ali, você faria? Não, de jeito nenhum. Mas a gente pode fazer essa escolha antes de acontecer. É justamente aí. A gente tem que ter nós precisamos entender que o mecanismo da escolha pode ser feito antes de acontecer o problema. Quantas coisas na nossa vida, diferente das experiências, das missões, de como você queira chamar, se a gente fizesse uma escolha baseado na nossa consciência clara e enquanto a gente se conhece, quantas coisas você poderia evitar? Muitas coisas. Olha aí, temos perguntas aí, ó. Não, tem Mano, bronca. Tem bronca. Tem. Não, pula essa parte aqui, mano. Peraí, cadê meu mouse, mano? Aqui, ó, temos pergunta aqui, ó, do... Cadê? Aqui, ó. Ah, não. É mais pra cima, aqui, ó. Aqui, ó. Fairon perguntou aqui, onde consigo comprar o livro? O livro ainda é exclusivo. Já vai ser lançado e vai ser anunciado o livro. Só o papai aqui tem, quer dizer, não só o papai, mas eu tô privilegiado, security, aqui ó, segurança. Não, mas respondendo, vai em breve, a gente está justamente nesse planejamento de lançamento. Então, você tem assim mais ou menos uma época? Eu acredito que entre agora e mais pro final do ano, nesses próximos meses agora, eu vou anunciar um lançamento, como vai ser, etc. Olha, mano, vocês não perdem por esperar. Tá sensacional, mano. Eu tô viajando. Vamos mais aqui, ó. Acho que só descendo. MMA Debate aí, mandando um abraço aí. Abraço pra essas duas feras. Respira! Tô respirando aqui. Cona, respira, Cona, respira. Nós fizemos uma live semana passada. Muito boa. Muito boa. Ele tá agradecendo aqui, abraço que foi uma grande. honra. Né? A Ju também tá presente aí. O Fairão também entrou aqui. Entra em pano e só atrasa o próximo passo. Isso é Na verdade, não atrasa o próximo passo. Ele atrasa qualquer passo. Não é nem um próximo. Mesmo você parado entrando em pânico. Altera suas escolhas, né? Na verdade, não. Ele não altera suas escolhas. Essa é uma escolha errada. O próprio pânico já é uma escolha errada. Já tá dentro da escolha errada. Exatamente. E tem aqui, ó. Tem mãe que não sabe nada, só sabe depois. Zequinha. Nunca mais andou de patins. Aprendi muito, mãe. Também aprendeu de uma forma dolorida. Exatamente. Na verdade, não doeu muito, né? Foi o pânico só, né? Fiquei bem em pânico, mas eu falei, respira. Eu não conhecia o Conan, eu falei, respira, vamos lá, vamos trabalhar nessa situação aqui, ó. E, mano, eu tava que nem o Spider-Man atrás do ônibus, você não tá entendendo, mano. Não, eu consigo imaginar. Uma mão no vidro, assim, ó, a outra embaixo do para-choque, indo pra frente, pra trás, o cara freava, fazia curva. Mano, coisa de doido, cara. Essa live é uma aula, parabéns. Obrigado, Tati. É isso aí. E estamos aí, então, falando sobre o segredo, né? Então não existe segredo. Não tem segredo, Zé, cara. Tem compreensão, tem entendimento. E é completamente em você. Quanto você se conhece, a sua consciência, daquilo que você quer, para onde você quer ir. Não tem segredo. Qual é, na verdade, quem é que pode sentar, ou quem que pode te mostrar uma fórmula, um segredo, uma soma ao segredo da vida esse? Não tem segredo. Não tem, não. Tem sim o seu autoconhecimento, a sua consciência clara de que o que você escolher tem preço. A pergunta, quer pagar? E essa receita de bolo da vida tem o quê? Tem as pessoas que te odeiam, tem os problemas, tem as vitórias, tem os momentos bons, os ruins. É interessante você mencionar isso. Porque com certeza as pessoas acreditam, né? Porque acham que o rico, a pessoa que tem uma situação financeira uma situação melhor do que
outras pessoas, não tem problema. Você já parou para pensar se você, de repente, soubesse exatamente que aquela pessoa que tem aquela quantidade de dinheiro no banco se sentisse completamente inútil porque está perdendo uma mãe por causa de uma doença, que é a mesma coisa daquele que não tem. E ele fala assim, e agora que eu tenho essa quantidade de dinheiro aqui, eu posso comprar 5 hospitais, pagar 500 médicos, mas não posso salvar. Não vai salvar. Então, lógico, de repente pode ser até um pouco extremista, né, o meu exemplo, mas para pensar. Existem muitos casos. É verdade, assim, completamente é verdade. Então, aonde está o segredo? Aonde está o segredo? Não existe o segredo. Existe sim você ter consciência que existe um começo, que existe um meio, que existe um final para esse momento. Aí a sua crença, né, a gente vai entrar no assunto religião, de que cada um, de que maneira cada um se comunica com o papai, né? Telefone, batuque, fumaça, bip, o que for que seja, entendeu? Cabe a cada um, não quero entrar nesse aspecto mas não tem segredo. Não tem segredo. Eu acredito que se eu tivesse que reverter o segredo, eu diria: faça o seu melhor. Se conheça bastante, tenha bastante consciência daquilo que você quer, para onde você quer ir e como você planeja. Mas, acima de tudo, saiba o quanto você quer pagar. Que você não pode ter o mesmo resultado se você não quiser pagar o preço. E tudo, das pequenas, das médias e das enormes, tem preço. A questão é de você pagar. Não existe uma maneira mais fácil, não existe uma maneira mais complicada, existe sim uma maneira consciente de que, independente de quanto você quer, você tem que pagar. Então, a gente, começando a exercitar essa consciência todos os dias, a gente não vai fazer da vida um inimigo, a gente vai fazer da vida um aliado. A realidade vai se tornar uma consciência clara para a gente. Você faz mal, você tem mal. Você faz bem, você tem bem. É exatamente como funciona a vida, num mecanismo muito fácil de você entender. Você escolhe fazer o mal vai escolher fazer você. Não, e outra, você planta aqui para colher lá na frente, né? Eu acredito que lá na frente não existe. Você planta e você colhe agora mesmo. Hoje em dia acho que está numa velocidade mais rápida. Mais rápida, né? Tecnologia. Né? A tecnologia de papai... A resposta da vida está mais rápida. A tecnologia do Criador, ela evolui conforme a nossa evolução, logicamente, como eu disse no começo, do que a gente era antes, do que a gente é hoje. Né? Hoje em dia a gente está falando... ao vivo, todo mundo está assistindo. O mundo todo. Antigamente, meu amigo, isso aqui não existia. Mais de 5 mil pessoas aí. Exatamente. Então, o que acontece? Essa realidade tem um preço, essa realidade tem uma... E acompanha a velocidade da evolução. Exatamente. Né? Exatamente. Então, não tem segredo. É isso aí, minha gente! Estamos aqui faltando apenas 6 minutinhos para acabar o nosso programa. Vamos entrar em todas as considerações finais aqui. Foi uma aula, né? Uma coisa absurda aqui. E eu quero agradecer essa contribuição do Conan aí com esse livro maravilhoso que tem agregado para mim também. E eu vou te falar, mano, mudou muito assim minha forma de visualizar, de pensar, de tomar decisões. Eu falo, mano, essa parte aqui, esse momento faz parte, né? Eu preciso abraçar, ir pra cima, ir lá, arrancar as tetas da vaca, não arrancar as tetas, arrancar o leite das tetas da vaca e descer o cepo. Eu diria pra você, e eu uso isso numa maneira de vitória, mas eu acredito que em sentido de todas as suas vitórias, de todo o sucesso que a gente possa querer pra gente, vem de uma decisão consciente. A decisão consciente é o carro-chefe para isso. É onde eu sei o que eu quero, para onde eu vou e qual é o preço. That's it. Olha aí, que coisa mais linda. E estão falando aí, ó, Marcelo Tadel, boa, muito bom. Conceição Aparecida Brown, Peliciotti tá falando aí, foi maravilhoso. Eita, olha aí. A Tati também dando parabéns.
Agradeço a aula de hoje. Fairão também falou aí, ó. Obrigado, mano. E é isso aí, gente. A nossa live aqui. Por favor, perguntas, né? Se alguém tiver alguma pergunta. Quiser, tá nos minutos finais. Se você quiser mandar uma pergunta agora, só vamos falar aqui com você aqui, ó. Manda uma aí. Júlia, manda uma pergunta aí, monstra aí, vai. Né? Momento agora, rapidinho. Vamos lá que a gente já vai fechar. Momento pergunta. Vamos fechar já. Só temos 4 minutinhos aí. E ainda dá para engatar uma pergunta pro Conan aqui. Esse mestre aqui que tem sempre nos ensinado algo muito top aí sobre as coisas da vida aí. Na verdade, é mais dividir, né, Zeca? É mais dividir, né? Eu não sei ensinar. Nós estamos no mesmo nível, no mesmo barco. O que o outro pode ver um pouquinho ali na frente divide com quem ainda não enxergou. É dessa maneira que eu vejo, né? Você já aprendeu hoje que pegar o patins, botar no pé e pegar o intermunicipal... Primeiro eu não sei andar de patins, né? Nem skate? Nem skate. Bicicleta? Ah, com certeza. Bicicleta. Pô, é carioca aí, ó. Só tem a agradecer, Júlia, falando aí. Valeu, Júlia. Valeu mesmo. E todo mundo que está assistindo a gente, se você não tiver uma pergunta agora, depois manda pergunta pra gente, manda pra caixinha. Vamos fazer uma coisa legal então aqui, ó. Tá vendo todo mundo que tá na lista aí? Eu quero que cada um aí se inscreva e siga cada um aí para que vocês estejam conectados, tá bom? Aproveita aí, faz essa reciprocidade. Não sei mais falar esse negócio. Não mandou bem. Aí, né? Foi? Não é legal? Foi devagar, mas pegou a velocidade no meio. Exatamente. É isso aí, minha gente. Só tem a agradecer. Ó lá, a Tati também falou hoje, todas as respostas foram dadas. Bateu o sino. E você querer me pegar de alguma maneira, né? Por favor, faça mais vezes. Pô, mané, qual é? É isso aí, gente. Ó, segue lá, curta, se inscreva no nosso YouTube. Você vai poder ver essa live inteira lá, tá? E também compartilha aí com a galera, o pessoal aí que tá sofrendo, o pessoal que tá preocupado com a vida, não sabe identificar quais são os pontos. Eu tenho certeza que essa contribuição aqui vai ajudar muita gente e vai ajudar para melhor, não é verdade, Conan? Sempre batendo um papo, sempre tentando dividir com todo mundo. A gente divide. Aí, o que divide você aprendeu hoje, divide aí, mano. Exatamente. E segunda-feira nós temos convidados, Zeca. Mas não vai falar ainda não, né? Vai ser segredo? Não pode falar? Não sei, você que sabe. Eu falaria. É? Eu falaria. Ué. Não. Então vamos esperar. É melhor? A gente segunda-feira nós temos aqui um campeão. É 12 de setembro, é isso? Você sempre me pega assim, né, velho? Eu acredito que seja 12 de setembro. É 12 de setembro. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se é 12 de setembro mesmo. Faltando 1 minuto. É isso mesmo, 12 de setembro. Apareceu lá. Olha lá, 12 de setembro. Esse homem tem um calendário na cabeça, gente. É isso aí, minha gente. Foi um prazerzão, Conan. Obrigado. Um abraço, um beijo do gordo aqui, ó. Gordo Security. Gordo Segurança. Eu sou segurança, mano. Você já me viu lutar? Eu sou bichão, mano. Bato com o nariz na mão dos outros. Vamos aproveitar o finalzinho pra gente ficar sério. Valeu, gente. Abração. Um abraço pra vocês e boas escolhas. Boas escolhas.